Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a maravilhosa paz de Cristo Jesus. Deus possa abençoar o teu lar, Deus possa falar o teu coração mais uma vez, né, através da poderosa palavra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus venha falar com você nesse dia mais uma vez através da palavra do Senhor, né? Estamos vendo os tempos difíceis, temos falando da apostasia, né? Que muitos têm abandonado a fé, a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho, né? O próprio Senhor disse que nos últimos dias seria assim, né? Nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas que enganariam, diz a palavra, até os próprios eleitos, certo? Até os próprios eleitos seriam enganados. Então você tem que conhecer a Escritura, né? Você perceba que nas lives que eu trago aqui, eu não procuro você confiar nem em mim, certo? Nem Moisés confia nele, né? Jeremias 17 diz, veja bem, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua escora. Quando a Bíblia fala isso lá em Jeremias, eu vejo as pessoas um pouco se atrapalhar um pouquinho naquela mensagem. Ah, não pode confiar nesse, não pode confiar naquele. Sim, mas a Bíblia está dizendo que eu não posso confiar em mim, certo? Eu não posso confiar no Moisés. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço. Você está entendendo? Do seu braço. Jeremias. Deixa eu ver se eu acho aqui para você rapidinho. Jeremias no capítulo 17. Você quer ver o que a Bíblia diz? Por isso eu impulsiono você a ler a palavra. Eu nem ia falar nada aqui. Aleluia. Ó, versículo Jeremias 17, 5, ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, cujo coração se aparta do Senhor. Ou seja, eu não posso confiar no que eu acho, no que eu penso. Eu não posso trazer você a confiar em você mesmo. Você deve confiar plenamente na palavra. Você está entendendo? Por isso que muitas pessoas dizem, eu recebi uma revelação, não se cumpriu. Eu recebi tal profecia, porque como é que eu discerno uma revelação? Para mim, por exemplo, se eu recebo, assim te diz o Senhor, Moisés, papá, papá. Primeira coisa, eu vou ver que tem que ter base bíblica, algo que a pessoa falou, sempre tem que ter uma beiradinha pela palavra, amém? Então eu trago você que confia plenamente no Senhor, plenamente na palavra. Hoje eu quero ler com os irmãos Ezequiel no capítulo 22, no versículo 30. Aleluia, que diz assim, busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Aleluia. Então o Senhor ele busca pessoas que levantem o muro e se coloquem na brecha. Por quê? Por causa da apostasia. Deus procura homens e mulheres que falem a verdade, que vivam a verdade, que digam assim, ó, a Bíblia diz aqui, irmão, ponto. Aleluia. Se você olhar todo o texto, eu só li um verso para não alongar demais, né? A Bíblia vai dizer no versículo 25, ó, eu li o 30, veja bem. Conjuração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge arrebatando a sua presa, eles devoram as almas, tomam tesouro e coisas preciosas e multiplicam as suas viúvas no meio dela. Veja bem, hoje, quando eu estou falando da palavra de Deus, as pessoas não devoram as pessoas não matam as pessoas, roubando, mentindo, querendo tirar as coisas das pessoas. Satanás hoje ele devora através dos pregadores as pessoas, as almas. Percebeu o que ele disse ali? Devoram as almas. Ou seja, devora a vida das pessoas. Como, Moisés? Como? Como que age? Como funciona a apostasia? Na sequência ele vai dizer aqui, ó, no 26, ó, os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Ponto, já está aí, ó. Distorcem a palavra de Deus. Profanam as coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano. Aleluia. É isso, é assim que as pessoas hoje derrubam as pessoas espiritualmente. Estão dentro da igreja, mas espiritualmente estão mortas, apagadas, não são libertas. Você está entendendo? Nosso ministério é pequeno, eu sempre digo lá, irmãos, pode esse ministério viver 50 anos, com 10 pessoas, com 7 pessoas, não interessa. Se um dia eu descer para o caixão, vocês seguem pregando a verdade, não importa a quantidade. Né? Não adianta nós abrir as portas e as pessoas virem
distorcendo a verdade, vivendo uma mentira, vivendo uma vaidade, que é uma ilusão, é como correr atrás do vento. A Bíblia diz que a vaidade é um sentimento de inferioridade, um irmão se sentindo inferior que o outro. Cada um tem suas qualidades, certo? A igreja e as pessoas são como os dedos, todos têm as suas qualidades. Né? O minguinho é o menor de todos, né? Certo? Parece ele ser um pouquinho inferior. Mas se eu for tocar um violão sem ele, se eu fizer um ré, né? Se eu fizer um ré aqui, ó, um ré, é assim, ó, o minguinho tá aqui, né? Se eu fizer um ré com quarta, eu preciso, aqui um ré com quarta, aqui um ré com quarta. É um minguinho, certo? É pequenininho, certo? Mas eu preciso dele em muitas notas do violão. Sem ele, eu teria dificuldade de fazer aquela nota. Assim é você. Então eu não preciso distorcer a verdade para dar oportunidade. Cada um tem o seu lugar. Na sequência ele vai dizer no verso 28, ó, os profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas. Isso aqui acontece muito, ó. Predizendo mentiras, dizendo assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Hoje acontece muito isso. Assim te diz o Senhor, irmão. Amém. Escute a profecia, escute o irmão, só que vá orar, vá buscar na palavra. Repare que ele falou aqui, ó, que constrói paredes com argamassa fraca. Aleluia. Então, quando eu falo do evangelho, não é para estar criticando os outros ministérios, eu não quero que ninguém pereça. A verdade tem que ser dita. Eu só vou dizer para ti, assim diz o Senhor, se Deus dizer. Eu não vou dizer para massagear o teu ego, eu não vou dizer para tu ficar na igreja. Não quer ficar na igreja, não fica. Se tu quiser compromisso com a palavra, fica na igreja. Assim é no status. Quer me acompanhar no status? Acompanha. Eu vou dizer a verdade. Não quer, não olha. Assim é no YouTube. Eu vou dizer a verdade. Quer se descrever, se descreve. Não quer se inscrever, não se inscreva. Só que eu não estou preocupado com audiência nem com mídia. Aleluia. Eu estou preocupado com salvação de pessoas. Porque no último dia Deus vai dizer, e aí, Moisés? Levantasse aquela parede fraca lá, né? Que nem que vocês perceberam que eu até gravei uns videozinhos em cima, eu estou construindo. Não adianta eu querer popar e fazer algo fraco, depois vem uma tempestade e arranca. Claro que Deus pode arrancar qualquer coisa, né? Só estou dizendo assim, ó, eu faço o mais forte possível. Aqui eles dizem, ó, os profetas têm feito para eles reboco com a argamassa fraca, tendo visões falsas, né? Veja bem, o que é uma parede fraca, né? Dizer mentira. Ó, dizendo assim, diz o Senhor, sem que Deus tivesse dito. Isso é parede fraca, isso é apostasia, isso é andar contra a palavra, como diz o Salmo 107, versículo 11 e 12. Por isso que a Bíblia fala em se converter. O que é se converter, irmãos, né? É tu retornar. Aleluia. Retornar. Você percebe que você anda no trânsito, nem que você não seja motorista, você pode andar de ônibus. Às vezes tu vai ver uma plaquinha que diz assim, retorno. Aleluia. Aqui está uma plaquinha, dizendo assim, ó, retorne. Aleluia. Como assim, Moisés? Retorne a dizer a verdade. Retorne a pregar o que Deus manda pregar, não o que a igreja quer ouvir. Pregue a verdade. Isso é uma parede forte. Ainda que tu na tua pregação, de toda a tua vida, se converta a um, mas que se converteu. E não adianta eu pregar e vir 500 para a igreja, mas não convertido. Não estão nem aí para as placas, né? Não estão nem aí para a palavra. Aqui a Bíblia diz, ó, os profetas têm feito para eles, ó. O que eu estou fazendo para você? Uma parede forte. Os profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas, predizendo mentira, dizendo assim diz o Senhor, sem o Senhor tivesse falado. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim. Ore a Deus, fale a verdade, não importa a circunstância. Amém? Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra, com esse entendimento. Não retroceda. A palavra é a palavra, ponto final. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim. Que Deus abençoe o teu lar, a tua vida, os teus caminhos, o teu final de semana. Em nome de Jesus. Paz seja convosco.